E a pergunta é: você tem um metabolismo acelerado? Você tem um metabolismo lento? Você tem um metabolismo eficiente? O que diabos é metabolismo? Todo dia, né? Todo dia recebo pergunta lá de como acelerar meu metabolismo. O que eu tomo, Danilo, para acelerar o meu metabolismo? Eu fico pensando que desgraça que você tanto pensa que o teu metabolismo tá lento. Uma coisa que essa questão de metabolismo lento é justamente o que vocês dão um nome para metabolismo eficiente ou não eficiente, depende do seu referencial. E o importante aqui é a gente começar a esclarecer a utilização de certos termos e também começar a jogar por terra, né, muita coisa que o mundo comercial tenta vender para vocês, porque vocês criaram um problema, vocês criaram uma necessidade de certos produtos que vão acelerar o metabolismo, que vão fazer com que você emagreça, que vão fazer com que você percorra o caminho mais fácil. E aqui a gente está para poder esclarecer exatamente isso. E primeira coisa, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem no teu corpo, né? Todas elas, né? Esse conjunto, esse arcabouço de reações que acontecem é basicamente o teu metabolismo. E aí você vem me falar que o teu metabolismo está lento. Se ele tivesse lento, se você tivesse todas essas reações ocorrendo de uma forma lenta, você não viveria da forma que você vive, você teria problemas sociais, você não seria uma pessoa que levanta da cama toda manhã, que executa as suas atividades, que faz o que tem que ser feito. Você não seria a pessoa que vive de uma forma minimamente saudável. Então, primeiramente, pare com essa ideia de que você tem um metabolismo lento, porque isso não é exatamente uma realidade. Talvez algumas reações específicas, algumas cascatas metabólicas, algumas particularidades metabólicas estejam ineficientes, né? Ou talvez estejam eficientes demais a ponto de fazer uma trava, um entrave para que você oxide gordura, para que você queime gordura, para que você use o tecido gorduroso como fonte de energia. E aí você começa a entender um pouco melhor a equação e parar com essa ideia de metabolismo lento e metabolismo acelerado, tá? E aí também você vai parar de pedir droga para acelerar o metabolismo. Só existe uma droga que realmente acelera o metabolismo, pelo menos na minha concepção, de tudo que eu estudei de fisiologia, tudo que eu estudei de farmaco, enfim, desse mundo. Sabe qual que é? Uau. Não sabe? Eu tenho ideia de um. É a droga da tireoide, né? É a triodotironina, é o hormônio tiroidiano, né? Que pode ser colocado no corpo de forma exógena, né? Ele pode ser utilizado de forma como um medicamento, né? Só que se você usasse, pelo menos uma vez na vida, você ia ver o quão desagradável é acelerar todo o metabolismo. E as pessoas que fazem o uso, de certa forma, recreativo de triodotironina, de T3, conseguem sentir isso e veem que não é nada agradável. Então, você nunca mais vai querer ficar pedindo uma droga, né, solicitando alguma coisa para acelerar o teu metabolismo, porque você vai ver que não é nada confortável acelerar todo esse conjunto de reações químicas. Uma pessoa que tem hipertiroidismo tem exatamente esse hormônio a resposta a esse hormônio muito acentuada. E aí ela vive uma vida que não é nada legal. Então, primeira coisa do podcast é desmistificar isso, né? A gente começar a usar termos um pouquinho mais adequados. Mas, por hora, a gente pode usar, né? Metabolismo mais acelerado, metabolismo mais lento, mas saibam que isso é uma terminologia vulgar, né? Isso não é exatamente uma abordagem científica da coisa toda. O metabolismo, gente, o que vocês chamam de metabolismo, como o Ramon falou, é uma série de equações químicas que ordenam e orquestram o seu corpo para que ele sobreviva, para que ele extraia energia de alguns substratos energéticos, que é comida, e simplesmente, através de equações químicas, através de uma cascata de reações, de sistemas, o seu corpo vai utilizando essa comida como fonte energética e vai gerenciando energia para que você funcione melhor, para que você, na verdade, funcione bem. Antes de funcionar melhor, você tem que funcionar bem. E o que eu quero que vocês entendam é que, hoje em dia, o que vocês falam que é o metabolismo lento, né, que o Ramon pontuou muito bem aqui, que é um termo vulgar dentro da parte científica, é simplesmente
quanto de energia você gasta por dia, quanto de energia você gasta em um dia para poder ter um corpo funcional, ou melhor, para ter o seu corpo funcionando. Porque ao longo dos anos, você foi trocando a tua alimentação, você foi mexendo na tua dieta, você foi mudando o que você come na quantidade, no horário, e isso fez com que no longo prazo o seu corpo identificasse vários ambientes e se adaptasse a ele. O seu corpo é um sistema inteligente. Eu não quero que vocês parem para poder julgar o corpo de vocês como um botão de on e off, porque não é assim que funciona. O corpo de vocês, ele é uma máquina cujo objetivo é a sobrevivência. Se você alimentar ele com pouco, no longo prazo ele vai sobreviver. Com muito, ele também vai sobreviver. E aí você consegue modular aquelas equações químicas que o Ramon falou exatamente dessa maneira. E aí, sabe o que acontece no longo prazo, Ramon, que o pessoal faz? Eles modificam a dieta de forma desestruturada, tá bom? Só pensando no efeito de curto prazo e começam a colisionar erros que vão atrapalhando o médio e longo prazo, fazendo que os sistemas fiquem todos comprometidos. Então, com todo esse discursinho que você fez agora, Danilo... Discursão. Não vem diminuir não, que eu falo a linguagem do povo. O Ramon vem aqui falar bonitinho, vulgar, mas não, aqui é a linguagem do povo. Com todo esse discurso que você fez agora, você quer afirmar e dizer que quem define o teu metabolismo, se ele é bom ou se ele é ruim, né? A tua velocidade talvez de oxidação lipídica, de queima de gordura, você quer dizer que isso é fruto do que eu faço no dia a dia, é isso? Não no dia a dia. O seu corpo ele tem um buffer de informação. Você tem que pensar o seguinte, eu uso algumas analogias para as pessoas poderem entender esse raciocínio. Ramon, se eu te trancar dentro de uma jaula, tá? E eu vou te dar um prato de comida. Apenas um prato de comida, 800 calorias por dia, tá bom? Você vai emagrecer até um certo ponto. Depois, você não vai emagrecer mais. E aí, o que eu fiz? Quando eu falo dentro de uma jaula, gente, é porque ele vai sentir fome. Foda-se, ele vai sentir fome e vai ficar lá dentro. Ou seja, a fome simplesmente é uma sinalização do seu corpo para poder te mostrar que você está comendo menos que você deveria para você procurar comida. Ele está dentro de uma jaula, ele vai procurar comida, ele vai ficar com fome e não vai achar. E aí, no longo prazo, o seu corpo vai tendo alterações fisiológicas, você vai quebrar tecido, você vai se degradar, você vai morrer devagar. E aí você vai perder massa muscular, você vai perder gordura. Só que o seguinte, se isso te levasse até a morte, coisa que não leva, tá? Se eu der para uma pessoa 800 calorias diárias, ela não morre, e aí o que eu tenho que entender que aconteceu no meio do caminho, sendo que no início ela teve degradação de tecido, ela perdeu gordura e perdeu massa muscular, que o corpo dela sofre uma adaptação. E aí eu tenho que entender também que seria quase um pouco claro, pensando no processo evolutivo, aonde você sobrevivia em ambientes hostis, ambientes que não tinham tanta comida. Então, o que eu quis dizer, Ramon, foi exatamente isso. O seu corpo, ele adapta, ou seja, ele sabe a quantidade de energia que ele pode gastar perante tudo que você fez. Eu não vou colocar tempo, mas ele tem um buffer que ele identifica, vamos supor, em 6, 9, 12 meses o que foi feito, exato, para poder determinar a quantidade de energia que você vai gastar. Sendo que a próxima quantidade de energia que eu vou gastar na próxima hora, eu acredito que o nosso corpo ele já determinou. Agora, de quanto em quanto tempo ele faz um clock para poder reajustar isso? E de curto, médio e longo prazo, ele tem um efeito. Entendi. É por isso que às vezes a gente usa mais caloria para poder emagrecer? Também. Hoje em dia, a questão do emagrecimento, né, eu tenho uma visão muito clara do que é o emagrecimento. Emagrecimento é você degradar gordura, beleza? Então, você tem que pensar o seguinte, a gente está parado aqui sentado. A gente está gastando uma taxa de gordura por hora, correto? Uma gordura endógena e uma gordura exógena. Vamos pensar sempre na gordura endógena. Parado, você está gastando um pouco de gordura, correto? Se você estivesse correndo, você estaria gastando um pouco mais, correto? Perfeito. Então é o seguinte, tudo que você faz, você usa uma parcela de gordura. Porém, você está usando outros substratos também. Igual agora, a gente está usando outros substratos. Quando você vai correr, como tudo que você gasta como se fosse um bloco energético e parte desse bloco só é gordura, o emagrecimento nada mais é do que eu fornecer energia para você poder funcionar e todo aquele bloco que não é gordura eu fornecer para você e deixar o seu corpo perder gordura diariamente. Eu brinco, é perder um bloco de gordura diário. Porque tudo que você faz ganha gordura, eu não te alimento para que você não tenha que deixar de utilizar essa gordura ou então armazene gordura, e aí eu consigo trabalhar com uma taxa maior de comida. No longo prazo, aí você sempre fala assim, quando você começa a fornecer energia para um corpo e faz ele treinar, ou seja, eu coloco energia para você e faço você treinar, eu dou corda e puxo essa corda. O que eu percebo ao longo dos anos é que o meu corpo eu consigo comer mais e não engordar. Cada vez, né? A gente tem a habilidade de comer mais, construir mais tecido,
e engordar cada vez menos, né? Construir, aportar menos gordura ao tecido adiposo. Sim. E assim, né, uma coisa engraçada, quando eu descobri que eu poderia fazer isso, de colocar comida e treinar mais, assim, numa certa quantidade, e verificar que eu ia até falar agora, o metabolismo me acelera, verificar que eu posso comer mais sem engordar, eu falei, eu nunca mais vou engordar. Eu achei que eu tinha achado a solução, a pedra mágica, e aí eu fui fazendo isso. Eu não contei com uma coisa, a minha fome veio proporcional. A minha fome veio proporcional e hoje em dia eu consigo comer quantidades enormes de comida que eu nunca pensei na minha vida que eu ia comer. Eu era aquela pessoa que empurrava comida para poder crescer e hoje eu vejo que é uma grande dificuldade. Para poder crescer eu tenho que comer muito e também para poder engordar eu tenho que comer mais ainda. Porém eu tenho fome para os dois casos. É por isso que a gente fala que um corpo bem setado, bem organizado, dificilmente ele vai engordar comendo comida de verdade, né? Comida com uma densidade calórica baixa ou média, dificilmente ele vai conseguir sair da linha. Difícil. É muito interessante porque a gente tem vários alunos e tem alunos nossos que eles não fazem muitas refeições livres, né? E eu percebo que aqueles alunos que fizeram a transição, pararam de comer tanto industrializado, que não bebem e que não furam tanta dieta até mesmo com fast food ou pizza, algumas outras coisas, eles conseguem manter os melhores corpos, você já percebeu? Ah, com certeza. E isso entra muito no que você falou. Entra muito nessa questão de... As pessoas acham que é o arroz, o feijão, a carne, às vezes o ovo, ou até mesmo o pão que engordam elas, mas não é assim que funciona. Isso pode ajudar numa equação quando você já está consumindo um biscoito, um chips, um hambúrguer, um fast food, comendo fora de casa de forma constantemente, tudo bem. Aí ela já não é só o produto, mas ele isolado... É mais um punhado de areia num iceberg, né? É um punhado de areia num monte de areia que já está cheio, né? Então... Aí você acha que é o pão porque foi o último punhado que você jogou lá. É o único que você lembra, é fácil culpar o pão. Exatamente. Eu falo com a pessoa, gente, é fácil culpar o pão, ele tá ali, coitado, levando a culpa, só que a pessoa chega no final de semana e toma um açaí que é equivalente a 5 pães. Ou seja, ela cortou um pão por dia e toma um açaí felizona. Felizona, tô calor, eu mereço, treinei a semana inteira, vou enfiar aqui numa tigela de açaí, ou então pega o pote de pasta de amendoim pra poder... Pasta de amendoim você gosta, né, Ramon? Eu odeio, velho. A gente tem uma relação de amor e ódio com pasta de amendoim, porque pra gente que orienta pessoas, depois que o brasileiro descobriu a pasta de amendoim, esse alimento, esse ingrediente, ele foi incluso. Não se tirou nada pra eu colocar ele no lugar, ou seja, veio mais densidade energética pra vida da pessoa. Eu queria dar uma surra de madeira no cara que incluiu a pasta de amendoim no hall das refeições fitness, dos alimentos fitness. Eu quero dar uma surra de madeira nele, de mandioca atrás. Pelo amor de Deus, cara. E você deve estar achando engraçado isso, mas não é, tá? Sabe por quê? Vamos supor o seguinte, você não comia pasta de amendoim, você nem sabia da existência, você só via nos seriados americanos o pessoal comendo pasta de amendoim e você nem gostava disso, entendeu? E aí eu quero que você imagine o tanto de caloria que você ingeriu no último ano em pasta de amendoim. É óleo, cara. Basicamente é óleo. Você tá comendo óleo, azeite, cara. É praticamente azeite aquilo, né? Aquela emulsão é azeite, cara. Ninguém me tira da cabeça isso. E a gente comenta assim porque para todos os nossos alunos, por exemplo, que gostam de pasta de amendoim, eles adicionaram uma quantidade energética gigantesca no sistema que estava sendo otimizado. E aí isso dificulta o emagrecimento, tá, gente? Dificulta demais. Uma das coisas que eu e o Ramon a gente tem hoje em dia, assim, tem pasta de amendoim, eu sou mais sensível. Eu pego e coloco, crio a sinalização para a pessoa para ela poder comprar uma balança de precisão. Não é aquela balança escrito tomate branca que você põe na mesa, custa R$15, R$20. Não. É a balança de precisão. Aquela balança que o pessoal usa para poder vender droga, é aquela lá. Aquela lá que é a boa. Pra você pesar pasta de amendoim. Eu falo que as pessoas vai comer pasta de amendoim e resolve pesar. 15 gramas no máximo por refeição e é isso aí. Não vai comer só 15. Não vai comer só 15. Eu fiz o teste já, eles não comem só 15. Sabe qual que é a diferença da pasta do azeite para a pasta de amendoim? É que o azeite, se você pegar uma colher e tentar pegar uma colherada de azeite, vai vir só uma colher rasa. A pasta de amendoim você consegue pegar um meio pote com uma colher, cara. E as pastas hoje em dia que tem sabor? Assim, uma colher de pasta de amendoim. Aí vai lá o desgraçado e pega metade do pote. Eu conheço, eu sei porque eu já fiz isso, galera. Eu fui fazer um post uma vez sobre pasta de amendoim e aí eu peguei e falei assim, olha,
vocês vão pesar o pote da pasta, independente se está aberto ou se está fechado, pesa o pote. E depois de 10 dias você vai pesar esse pote de novo e diminuir os valores, com certeza você vai ter o valor que você comeu de pasta de amendoim. Você vai pegar na sua dieta e vai estar lá. Eu uso no máximo 15 gramas por dia para cada pessoa, eu então no máximo lá 25, e você vai fazer a conta. Todos erraram, todos estavam comendo para mais. Eu falei assim, então, você vai fazer sempre essa conta. Você nunca vai mais reclamar que você não está emagrecendo se você errar num simples elemento que você adicionou na sua dieta. Ou seja, a pasta realmente atrapalha o seu emagrecimento. E não tem dessa não, tá? Vou ficar com uma vontade de comer um chocolate e vou dar uma colherada em pasta. Come chocolate, cara. Vai come ser chocolate. Bem mais legal. Bem mais legal. Come chocolate. E a questão é a seguinte, como na tua cabeça, midiaticamente foi inserido que pasta de amendoim é um alimento que está no hall dos alimentos fitness saudáveis, né? Comida, sei lá, eu não sei, velho. Eu quero buscar a história da pasta de amendoim no Brasil. Tem que ser alguém, cara. Tem que ter um culpado disso, não é possível. Tem. Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que ele existe. Então. Aí, como esse alimento está nesse hall, né? Na tua cabeça está lá, não, pasta de amendoim é comida de dieta, né? Quando vai passar pela cozinha e tá com aquela vontadinha, aquela fome, você vai dar uma olhada no geral que tem, assim, né? Vai abrir o armário e vai ver o que tem. Normalmente, uma pessoa que faz dieta com os nossos alunos, como eu, como você, a gente tem as comidas da dieta. Eu, pelo menos na minha casa, eu não costumo deixar porcarias à vista, porque eu sei que isso é um risco que eu não quero correr, né? Chance para azar. Mais uma dica, né? Fiquem espertos com isso. Não tem comidas que não estão na tua rotina. Por que você tem isso? Pra errar, Ramon. É pra errar? Pra né? errar. É pra deixar fácil de errar, né? É isso, velho. Não fique se expondo à possibilidade de errar. Evite a possibilidade antes que o erro possa acontecer. E aí vai abrir o armário, vai ver a pasta de amendoim e vai falar, esse aqui tá na dieta, eu só vou aumentar um pouquinho, hoje eu vou dar uma colherada aqui. E pronto, cara. Essa colherada é o suficiente para você acabar com 2, 3 dias. Talvez se você der mais uma colherada, você acaba com o déficit de uma semana inteira. Se brincar com o pote um pouquinho mais, você acaba com o teu mês. Uma coisa que é interessante, naquela ideia que eu falei para vocês que diariamente você perde um bloco de gordura, você não tem como acelerar demais a perda de gordura, né, Ramon? Quando nós trabalhamos, a gente tem uma metodologia muito parecida que a gente tenta emagrecer as pessoas comendo a máxima quantidade de comida possível. Ou seja, ao gerar um déficit, gente, a gente já sabe a quantidade de comida que a gente vai tirar para vocês poderem perder um pouquinho de gordura diariamente. Então, a pasta de amendoim pra gente é um vilão. Porque se a gente trabalhasse metendo a mão na dieta do povo, fazendo o povo passar fome e trabalhando de forma incorreta, não respeitando o balanço energético, tudo bem. Mas não é o caso. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Vocês vão ver muita gente nesse podcast falando de metabolismo, falando de energia, falando de gasto energético, falando de tipo de alimento. Porque é super importante, se você quiser dominar, né, o assunto metabolismo, você começar a entender da composição dos alimentos. Isso. E é uma questão que também não só compreender isso vai ser suficiente, porque é o que eu sempre falo, as valências físicas com relação à energia, né, com relação a densidade de energia, que são as calorias, elas não conversam muito bem com valências que são fisiológicas, que tem uma equação muito mais complexa. Essa interação entre física e o entendimento da fisiologia tem uma ponte ali no meio que não faz com que isso tenha um casamento tão perfeito. Por isso que você falar assim, simplesmente, eu gasto tanta energia, eu vou fazer esse cálculo, aí eu vou comer, vou setar minha dieta só de forma matemática, cara, provavelmente só vai até um pedaço. Você não vai conseguir ir muito longe assim, porque justamente tem valências que são mais complexas dentro da fisiologia, que a física ainda não se dispõe com tanta especificidade em compreender, né? São valências muito complexas. Uma coisa que eu quero adicionar, Ramon, é o seguinte, aquele fato que eu te contei do corpo ser uma máquina adaptativa, ou seja, a complexidade, ela está nessa complexidade de funcionamento do corpo. Por exemplo, o trabalho de um orientador, ele define uma dieta, basicamente de forma quase empírica, né, Ramon? Pela experiência, pelo feeling, e ele vai verificando o resultado, Muita gente acha, é acerto e erro. Não tem nada de acerto e erro. Porque a gente
imagina o que o corpo vai gastar de substrato, qual que é a quantidade de proteína, carboidrato e gordura que aquele corpo assimila naquele momento, e a gente cria um ambiente para que as alterações fisiológicas elas aconteçam. Então, é muito de criar ambiente nutricional, ambiente alimentar, ambiente energético e favorecer funcionamento de adequação química com adaptações que nós precisamos, uma vez que tudo no seu corpo está em constante movimento. Você perde massa muscular. Você perde massa muscular. Se você ganha massa muscular, você perde gordura, você ganha gordura. O pessoal acha que o emagrecimento é assim, vou só perder gordura. Não. A todo momento, você tem uma quantidade de gordura circulante na sua corrente sanguínea. Eu vou simplificar aqui, tá? Porque o certo seria a gente falar se ácidos graxos e tudo mais, mas você tem uma quantidade de gordura na sua corrente sanguínea. E essa gordura, ela fica entrando e saindo dos seus adipócitos, que são os estoques que você tem de gordura. E para que no final de cada período você perca mais do que ganhe. Então é um jogo, gente, é um jogo muito complexo. O corpo humano é muito complexo e pensar nele de maneira simplista faz as pessoas errarem demais. Não, e outra coisa, vocês têm que pensar, entender, compreender que o metabolismo, ele é treinável, né? Você tem uma carga genética muito considerável a respeito de como o teu metabolismo se comporta, né? Se ele é apto ou mais apto ou menos apto a algumas circunstâncias, né? Cada pessoa tem essa carga genética por natureza, ela traz isso consigo. E isso existe até um clock genético que vai se alterando com a medida do tempo. Por isso que algumas pessoas envelhecem melhor, outras não tanto. Mas, acima de tudo, você tem total capacidade e possibilidade de treinar o metabolismo. E é justamente o que a gente faz. Quando eu estou fazendo uma rotina inicial com os meus alunos, eu já estou pensando lá na outra que eles vão seguir. Então, nada mais é, né, a rotina que eu faço hoje, nada mais é do que um treinamento metabólico para que ele consiga vivenciar a próxima fase. E assim consecutivamente. Essa é a questão principal e é por isso que o trabalho dá muito certo. Porque eu sempre estou treinando o sistema, treinando o metabolismo para que ele possa vivenciar as próximas fases dessa jornada. E eu recebi uma pergunta ontem, inclusive, de um cara que vê muitas das minhas alunas postando doce em períodos de corte, né? Períodos de emagrecimento. E ele tentou replicar. Vai replicar só a parte boa. O cardio replicou também? Eu te pergunto, deu certo? Ele falou que engordou, que ganhou ali, parece que em uma semana, 2 quilos e pouco, né? Provavelmente isso não foi exclusivamente de gordura, tem uma explicação para isso, né? Que não cabe agora, mas não adiantaria ele replicar isso, porque eu sei que as minhas alunas fizeram uma espécie de treinamento metabólico para chegar a comer doce e oxidar muita gordura comendo doce, né? Elas não chegaram ali, tipo, pá, tá comendo doce full time o dia inteiro. Não, elas foram treinadas para chegar a um sistema que se comporte tão bem com doce, tanto quanto ele se comporta com arroz, com batata, com alimentos com outras... com variâncias muito grandes com relação ao comportamento glicêmico. Então, essas gurias, essas meninas, elas foram treinadas. O treinamento está muito intimamente ligado a isso, né? O treinamento de musculação, cardiorrespiratório e as fases que elas já vivenciaram na rotina dietética. Hoje eu tenho aluna que gosta de doce e, cara, de 4 refeições que ela tem, 3 são doces. 3 são refeições com bolacha, sucrilhos, leite condensado, pão. E ela está crescendo, ela está emagrecendo como nunca emagreceu, a pele dela está fina e ela está feliz, porque essa é a vida que ela gosta de viver. Existem também biomarcadores, galera, que a gente utiliza, né, de exames laboratoriais para avaliar algumas circunstâncias com relação a como está a saúde desse metabolismo. Então, às vezes a gente pede um perfil lipídico, um hemograma, algumas taxas, alguns outros biomarcadores. Não é só para conferir se esse sistema está saudável. Existe a possibilidade de você utilizar esses números também para avaliar se esse sistema está funcionando da forma com que deveria e se ele aceita determinados intakes dietéticos. Então, eu costumo fazer muito disso. E quando eu vejo que esse sistema
ele aceita essas possibilidades, aí eu vejo que o meu aluno tem total liberdade para gozar de outras possibilidades dietéticas que são bem não são nada convencionais. Na hora de montar uma dieta, gente, vocês têm que entender, eu quero que vocês imaginem uma linha imaginária, que toda comida que eu colocar acima dessa linha imaginária, sendo que eu vou simplificar, você ganha gordura. Então, abaixo dessa linha imaginária, você não ganha gordura, beleza? A sua dieta ela pode estar muito abaixo dessa linha ou próximo dessa linha. Quando você consegue montar uma dieta que a sua dieta está próxima dessa linha, ou seja, você está trabalhando com muita comida, mas sem exceder, o seu corpo funciona de uma maneira diferente. Você perde gordura diariamente, você modifica a sua composição corporal e fazendo isso tudo, fornecendo comida para você poder treinar e recuperar. E aí você consegue ter uma alteração fisiológica de longo prazo para que essa linha imaginária ela simplesmente vá mais para cima, ou seja, você vai conseguir colocar mais comida. E aí, explicando o que o Ramon falou, no meio do caminho, o que a gente nunca faz, né, Ramon? É colocar uma dieta para a pessoa poder ganhar gordura. A gente não faz isso. Nenhuma dieta que a gente faz hoje em dia vai ter ali a possibilidade da pessoa ganhar gordura, porque depois ela vai ter que perder. Não. E assim, só se não fosse uma aluna bem avançada em algumas estratégias, eu tenho certeza que o Ramon utiliza e eu utilizo, mas é para algumas pessoas só também que vão aguentar. E aí o que eu quero é que vocês entendam sobre esse processo de metabolismo, o que define o metabolismo, como funciona essa questão da quantidade de energia que o seu corpo gasta por hora. Uma pessoa que está ali num pós-treino, comendo sucrilhos, doce de leite, biscoito maisena, tudo isso é energia para o seu corpo. Essa pessoa ela gasta muito mais energia por hora que você. Então, provavelmente, aquela pessoa ali que tentou replicar, né, Ramon, só a parte boa da dieta, que era a comida, mas não replicou o histórico, não replicou o gasto energético, não replicou as atividades cardiovasculares feitas com frequências, todas as alterações metabólicas que esse aluno sua teve ao longo do período, foi lá e comeu uma quantidade de comida que, para ele, por intervalo de tempo, excedeu a quantidade necessária. E esse excesso fez com que ele ganhasse gordura naqueles momentos, naquelas refeições. Eu já vi aluno meu, quer dizer, aluno meu já me contou de alguns conhecidos que foram em alguns profissionais e saíram de lá com umas rotinas assim que você vê que extrapola muito no bom senso com relação à ingestão de doces, por exemplo, né? É aquele profissional que quer dizer que ele é fodão demais porque ele faz todo mundo comer porcaria e as pessoas emagrecem comendo porcaria. E eu pedi para ela observar, falei, cara, se é o que você está me contando exatamente, isso não vai dar certo, né? Porque esse sistema ele não foi treinado ainda, esse sistema ele não foi não foi exposto a situações que fazem com que ele fique apto a receber esse tipo de intake. E foi dito e feito. A guria que fez, a amiga dela que fez a rotina, que já veio com um monte de doce já de cara, né? Alimentos com carga, tanto carga glicêmica, tanto carga insulinêmica, enfim, doce, basicamente. Cara, é invariável que se você utilizar esse tipo de artifício numa primeira rotina, num primeiro momento, e as pessoas já não vêm de um histórico interessante, vai dar ruim, vai dar problema. E foi o que deu. A guria começou a engordar, saiu fora, parou de fazer dieta, começou a fazer as coisas por conta própria. Alguns alunos meus, eles começam a fazer dieta e ele me pergunta, Dani, e o doce? Eu falei, calma. Segue a sua dieta. Eu brinco, eu vou te encher de comida primeiro para depois você comer doce. Você come pouco e o pouco que você come, talvez você vai ficar saciado. E a fome que você vai sentir não é de doce, não. É de comida. E aí eu faço, né, o nosso modelo de negócio, por ser consultoria, ele permite a gente pegar dados de forma muito mais constante, ou seja, a gente cria um clock de coleta de dados constante, treinando o próprio aluno para poder disparar a informação para a gente. Então, em primeiras dietas iniciais, eu falo assim, gente, nós vamos jogar o jogo da saciedade e o jogo de te alimentar. Você não come direito, não come comigo, não consegue seguir dieta. Um doce, às vezes, na sua dieta inicial, vai fazer você errar constantemente. Eu não posso colocar um erro numa equação que eu ainda estou mapeando. E aí eu falo com eles, não sofra por antecipação e segue tua dieta. Aí a pessoa pega, tá comendo pouquinho no almoço e vira pra mim, Danilo, eu tô com uma vontade de comer doce no almoço. Eu falei assim, não, você tá aí com fome. Eu vou lá e coloco mais arroz, mais carne, mais salada, e aí eu peço foto. Aí eu vejo e falo assim, pode dobrar a salada. Aí depois passa uma semana, como é que tá a vontade de doce depois do almoço? Ela não existe não. Falei, claro, porque agora sua barriga tá cheia de comida. Fome. Entendeu? Era fome. Então, gente, até a sua dieta, até o seu corpo ser alimentado de uma maneira para poder os seus sistemas poder funcionar bem, você não tem que sair enfiando doce. E outra coisa, o doce nada mais é do que um carboidrato simples que ele é
facilmente digerido pelo seu corpo, ou seja, rapidamente ele é digerido. Ele não te dá saciedade. Aí aquela pessoa tá ali, tendo uma refeição na tarde, resolve o quê? Usar os princípios de dieta flexível, que eu sou a favor, mas para quem sabe usar, transforma tudo em doce de leite e come. Aí fica com fome 4 dias seguidos. Sim. E aí tu fala, nossa, mas tá me dando uma vontade louca de comer doce. Aí você vai pegando o histórico, ela substitui uma refeição inteira, toda por doce de leite, e simplesmente abraçou ali 4 dias de caos total. Não, se fosse assim tão simples, eu nem faria o que eu faço, porque eu ia falar, cara, eu vou só ensinar isso aqui, porque todo mundo precisa saber, né, esses princípios de flexibilidade. Todo mundo vai saber que é uma questão puramente matemática e, cara, eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui não tem nem graça. Se fosse só uma questão matemática e flexível, né, dessa forma, eu não veria tanto brilho no que eu faço hoje, tanto brilho em estudar o que eu estudo, porque não teria tanta graça, essa é a verdade. Uma coisa interessante, quando eu comecei a fazer dieta para o pessoal dos Estados Unidos, eu percebi que lá existem diversos profissionais que fazem as contas dos macros e passam os macros para a pessoa poder comer em cada refeição. E isso dá certo até certa instância e depois dá sempre errado. Dá errado porque a pessoa não sabe escolher os alimentos que vão deixar ela mais saciada, ela não sabe escolher as combinações que são pertinentes para cada quadro clínico quando eles forem evoluir, e no final das contas a pessoa sempre tem dificuldade. E uma das coisas que o Ramon fala é exatamente isso. Gente, fazer dieta para alguém, essa dieta ela está visando efeitos estéticos de curto, médio e longo prazo, efeitos metabólicos também, tanto de curto, médio e longo prazo, para que as pessoas possam comer mais, ter um corpo comendo mais. Ter um corpo e emagrecer comendo pouco, qualquer pessoa faz isso, qualquer pessoa te coloca em jejum, qualquer pessoa faz um low carb. Isso aí é fácil de fazer. Fácil, tão fácil que é errado. Porque no longo prazo faz com que vocês fiquem com fome, vocês perdem 5 quilos no início e depois chuta o balde total. E aí, além disso tudo, Ramon, também é necessário controlar também o comportamento dessa pessoa no final de semana. Tem gente que faz tudo direitinho durante a semana e chega no final de semana e fala assim, não, porque aí eu tenho um dia livre. Um dia livre, gente, depende o quê? De muita coisa. Às vezes o quê? Às vezes uma refeição livre que a pessoa pega e chuta o balde, ela compromete, dependendo do caso, a semana toda. E aí para vocês poderem ver. E tudo está relacionado com essa questão de energética, né, Ramon? O que come e para onde essa comida vai. Eu acredito que esse tópico do tracking do alimento, para onde a comida tem que ir, para onde ela não tem que ir. Isso é muito importante porque isso define não só as diretrizes do seu planejamento, também o seu metabolismo. Sim. E vocês me perguntam, mas como que eu treino? Você está falando tanto de treinar o metabolismo, como que eu treino efetivamente esse metabolismo que você está falando? Como que é esse treinamento? Cara, são tantas coisas que têm que ser levadas em consideração que é só se eu fosse realmente ir para um quadro e dar uma aula com relação a isso e gerar uma didática pertinente que eu conseguiria explicar tudo isso que a gente usa na prática. E não sei se assim mesmo, talvez talvez pudesse não ficar tão claro, tá? Porque é muita coisa que a gente utiliza como referência para ir fazendo as oscilações necessárias para treinar esse metabolismo. É muito mais do que matemática, é muito mais do que o simples cálculo de ingestão calórica, é muito mais do que colocar ou tirar carboidrato. Então são nuances que você vai trabalhando e que você vai observando que no decorrer desse processo, cada vez mais você consegue fazer com que um corpo consiga, quase que de forma natural, a suportar um nível de comida, de ingestão, né, calórica e de densidade calórica nos alimentos muito maior. Então, são nuances que vão sendo trabalhadas lentamente e uma hora chega, que nem essa possibilidade que eu falei, chega uma hora que é possível que você coma basicamente doce quase o tempo todo, né, cumpra os outros requisitos nutricionais com outros compostos. E, cara, viva esse tipo de vida, né? Que tem pessoas que vão gostar muito, tem pessoas que vão preferir comer bacias de comida, né? Que preferem e conseguem comer volumes muito grandes. Então, é difícil explicar aqui como trabalhar exatamente, porque isso é inerente a cada pessoa. Cada pessoa ela vai ser trabalhada de uma forma diferente. O que é comum a todas as pessoas é que, basicamente, elas vão conseguir chegar lá. Isso é fato. Todas elas bem trabalhadas, contanto que elas tenham
o mínimo de saúde metabólica vai ser possível, mas cada pessoa basicamente vai ser trabalhada de forma diferente para chegar até esse objetivo. Um caso clínico interessante que eu vejo diariamente nos meus atendimentos é o seguinte: uma pessoa chega até mim e eu faço a orientação inicial. Eu nem olho caloria, eu não olho nada. E aí chega no final, eu viro pra pessoa e falo assim: quero que você siga um dia e me dê o feedback no final. A pessoa segue um dia, me dá o feedback no final, eu pergunto pra ela: você sentiu fome? A pessoa: não. E aí beleza. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eu passo de novo um relatório e pergunto: você sentiu fome? A pessoa: não. Aí eu falo assim: então agora a gente começa a entender um pouco o seu metabolismo. Aí a pessoa está comendo em dieta, e isso sim, Ramon, são pessoas que seguem dieta, tá? Ela está comendo em dieta 1.100 calorias. E eu falei assim: você já parou pra perceber que você tá comendo 1.100 calorias e você treina, você faz seu cardio e você não sente fome? Ela: eu não sinto fome. Eu falei assim: então você começa a identificar aonde está o seu metabolismo. E aí a pessoa fala assim: então pra gente emagrecer eu vou ter que tirar comida? Eu falei assim: claro que não. Como que eu vou tirar a comida de alguém que não come, de um sistema que está adaptado a uma situação de escassez? E aí o que eu faço o que seria a conduta tradicional. A conduta errada. Tradicional eu não vou nem comentar aqui, porque a conduta é errada, de quem não sabe fazer o que faz, de quem não treina, de quem não entende essa questão de adaptação metabólica, que é justamente o que deixa as pessoas que nos procuram, assim, com lista de espera. E aí o que acontece para essa pessoa, à medida que eu vou fornecendo comida para ela, eu vou dando choque no corpo, eu vou pedindo para fazer certos tipos de atividades físicas, eu vou só colocando comida para a pessoa de forma gradual até certo ponto, sendo que para cada pessoa eu consigo uma curva de ingestão que demora meses e meses e meses, e nesse período a pessoa vai emagrecendo, ela vai emagrecendo, e depois disso eu entendo que eu consigo trabalhar dentro de um sweet point de quantidade energética, e aí eu vou mudando as estratégias e essa pessoa vai emagrecendo até não ficar gordura nenhuma. E aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a primeira coisa que uma dieta tem que fornecer é comida para o seu sistema funcionar. E aí, à medida que você fornece comida para os seus sistemas funcionarem bem, para que você treine e recupere, para que você viva a tua vida, naturalmente e gradativamente você vai perder gordura diariamente. Diariamente você perde um bloco de gordura. Você vai errar. O que você está fazendo é ficando no meio do degrau. Mas você não vai parar, você vai continuar, a sua alimentação te causa bem-estar, ela te dá energia, e isso faz com que as coisas caminhem muito bem. Isso. E a gente está explicando tudo isso, galera, porque a gente quer tirar essa ideia que vocês vieram a que aconteceu com a mesa aqui? Essa ideia que vocês têm que você precisa de uma droga para alterar essa forma com que o metabolismo se comporta. Muitas vezes, galera, vocês têm que entender que algumas drogas, elas fazem com que você tenha uma eficiência metabólica muito maior. Inclusive, esteroides anabolizantes podem causar esse tipo de comportamento metabólico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu corpo vai conseguir executar mais, fazer mais, produzir mais, com muito menos caloria. E aí o que você está fazendo? Você quer emagrecer e começou a utilizar um fármaco que tem esse tipo de ação. Você deu um puta tiro no pé, porque você queria justamente o contrário. Então você você já era uma pessoa que, de uma forma, como que eu posso dizer? Você treinou o teu sistema para ficar muito eficiente, né? Ele já fazia muito trabalho com muito pouca caloria, então você já comia pouco, né? Você já tinha que comer pouco para emagrecer, e aí você colocou um composto no teu corpo que executa mais, que faz mais, que ainda deixa toda essa forma que ele criou mais latente. E é por isso que muita gente sai de consultório tomando doses consideráveis de esteroides e ainda piora um quadro que já não havia emagrecimento, já não existia possibilidades de evolução com relação à perda de gordura. Fica pior ainda, fica mais chato ainda, fica mais desagradável, porque aí o que você faz, cara? Você já não tem mais para onde correr, né? É necessário, galera, organizar o quadro metabólico antes de ficar mexendo com esteroide anabolizante. Esteroide anabolizante não queima gordura, o que ele faz é te dar mais força, uma recuperação mais efetiva, mas você precisa estar lá, comendo bem. De que adianta você estar com um déficit energético fudido, entendeu? Já comprometendo o funcionamento de certos sistemas do teu corpo, fraco, você não consegue treinar, e aí o esteroide anabolizante já não está tendo resultado,
Porque a pessoa vira pra você e fala assim, nossa, não tá dando resultado, vamos tomar alguma coisa? Isso é a pior coisa que você faz. É a mesma coisa, por exemplo, quando vocês vão em algum médico e ele não te pergunta como é seu treino e o que você come, qual que é o seu histórico de alimentação e te prescreve um esteroide anabolizante. É a coisa mais errada que eu vejo, porque ele não tratou a parte metabólica. E uma coisa que é importante, porque o Ramon fala muito disso, ele usa as palavras de orquestrar o sistema, como é que você usa? Para o sistema poder funcionar bem, calibrar. Calibrar o sistema, galera, é o seguinte, lembra daquelas equações químicas que a gente comentou no início do podcast? Essas equações químicas são compostos químicos que interagem entre si formando os produtos e substratos. Essa equação ela pode ser reversível ou não, e no meio do caminho, o que seu corpo utiliza, ele utiliza vitaminas, ele utiliza minerais, ele utiliza quantidades calóricas e ele utiliza tudo que você pode pensar que é adquirido com comida para essas equações funcionarem bem. Eu brinco, Ramon, que o meu manipulado está no sacolão. Hoje mesmo a gente fez um vídeo, né? E que eu falo, cara, os meus manipulados estão todos aqui. Ou seja, eu quero fornecer tudo o que o meu corpo precisa de substrato energético para que todas as equações que eu estou querendo modular ou intensificar, elas ocorram de forma orquestrada no meu corpo. Não vai ter limitante, não vai ter uma coisa que vai faltar para a equação poder parar. E isso é calibrar. Calibrar o corpo, gente, você calibra com comida. E depois que você tem um corpo calibrado, já respondendo, já te dando resultado, aí sim você pode procurar uma forma de otimizar o sistema. Isso, de potencializar o que já acontece, né? Você catalisa a equação, né? Você vai lá na equação, faz 2 colchetes que fala, fecha a equação e coloca uma fração em cima, né? Você potencializa ela, usa uma potência nessa equação. Então, a questão basicamente é essa. Então, não fiquem buscando por... mas eu não vou usar esteroide, então. Eu vou usar um termogênico, Danilo. Posso usar um termogênico? Cara, essa questão de termogênico, para o que o povo vende hoje em dia, nossa, vai usar o termogênico que vai queimar mais gordura, não é assim que funciona. Quem dera. Quem dera. Ó, vamos de passinho por passinho. Termogênico. Suplementos termogênicos. Maior mentira. Não existe nada que seja termogênico, tá? Nada. Termogênico é treino. Treino vai gerar calor, né? Porque o teu corpo ele é uma máquina que despende energia de forma... Ele desperdiça energia em forma de calor, né? Então ele não é uma máquina perfeita. Então o treino é termogênico, mas suplementação termogênica não existe. Não existe nada, nenhum composto que faça com que você gere mais calor a ponto de queimar mais energia em teu favor. E aí a gente vai para drogas. Antes, Ramon, vamos pegar o seguinte. Na verdade, o nome termogênico ele é interessante, né? Mas nada mais é porque podia utilizar, por exemplo, estimulantes. Então, no lugar de termogênico, você tem que entender que existem estimulantes. Não existe nada que você vai colocar no seu corpo que vai fazer com que você seja uma fogueira maior de queimar energia. Se existisse, o pessoal fala, não, e se existisse ia ser lindo. Eu estava tomando ele aqui agora, entendeu? Na verdade, existe. Eu posso até falar que... Não, existe. Tem. Vocês querem saber? Eu falo as coisas DNP. de uma forma... DNP. Toma dinitrofenol e morre, irmão, porque dinitrofenol é veneno. Eu já usei. Se quer usar, eu não recomendo, nunca vou passar para ninguém. Esse suplemento, né, na verdade, esse composto químico, o Ramon vai explicar aqui, é um dos compostos químicos mais perigosos que existem no universo do mundo do fisiculturismo, que já matou muita gente e ainda mata muita gente. Então, ele é o único composto que você vai jogar para dentro do seu corpo e aí sim ele vai virar uma máquina. Ele vai derreter você de dentro para fora. Derrete de dentro para fora, gerando calor, através de calor. Né? Ele bloqueia algumas ações celulares que vão fazer com que você gere muito mais calor do que você geraria e assim, todo o colateral disso, toda a disruptura que isso gera metabolicamente pode ser até positiva de certos pontos, só que qual que é o problema? A dose terapêutica, né, terapêutica, né, entre aspas aqui, para você conseguir esse efeito. E a dose de overdose, que é a dose em que você morre, é assim, ó. Uma tá muito íntima com a outra. É muito pertinho. Então a chance de errar, a chance de morrer é grande. E ele é cumulativo no corpo. Então, muito facilmente você pode se perder e fazer uma cagada muito grande que vai te levar para o hospital.
e talvez e muito possivelmente vai fazer você acordar no colo do capeta. Então, não faz isso, por favor, tá? Mas vocês querem saber o que é ter... Ah, mas deve ter alguma droga. Tem, velho, mas mata, tá? Agora você tá sabendo. Você queria tanto saber, eu contei. E agora é o seguinte, então o nome termogênico ele é muito mais comercial. A gente poderia trocar os termogênicos por estimulante. Aí você vai me perguntar, Danilo, existe algum estimulante que me ajuda que é mais gordura? Não. O que existe é um estimulante que vai fazer com que você, no final do treino, que estaria cansado perante uma dieta restritiva, você fica lá ligadão e consegue subir numa escada e fazer 1 hora de escada. O que você está fazendo? Gastando energia. O que o Ramon falou aqui anteriormente? Que o que queima caloria é você se movimentar. É você o quê? Transformar a energia que você tem em forma de calor em forma de trabalho. E aí sim, no meio do caminho, você perde gordura. Então, um estimulante, troque o nome termogênico por estimulante, tá? Muita gente acha, eu vou comer alguma coisa com gengibre, com pimenta caiena, e eu vou aumentar a quantidade que eu gasto de energia. Cara, isso é balela. Você vai ter uma hemorroida. Não, é tão balela, que se existisse algo tão bom assim, cadê os remédios à base de gengibre? Cadê os produtos caros à base de pimenta caiena? Vão tu beber pimenta caiena o dia inteiro. Eu ia estar aplicando aqui nessa veia, aqui, ó. Se fosse bom, eu juro pra você. Ela tá ali, ó. Naquele não, eu brinco, se fosse bom, eu tava tomando todo dia. E aí o seguinte... Não que esses alimentos não sejam bem legais, por favor. mas não que tenha esse poder. E algumas coisas que vocês vão ver em suplementos são alguns nomes esquisitos que são derivações dessas plantas, de pimenta, a piperina, aí eles alteram um pouquinho a molécula, pegam a curcumina, alteram um pouquinho, pegam o composto do gengibre, eles vão mudando um pouquinho as moléculas, e aí no final das contas dá um nome muito bonito, eles vão falar que isso é uma inovação muito grande, que nossa, isso está causando, essa é um novo hype das pessoas que estão perdendo gordura. E não é, cara, isso está acontecendo já há 20 anos, que a gente está vendo isso, e nunca existiu e nunca vai existir nada que faça o trabalho que você tem que fazer. Isso. Então... E aí o que vocês podem fazer, então, é utilizar alguns estimulantes perante certas situações onde você não estaria apto a fazer uma atividade física. Eu brinco que é o moer no vazio. E aí a pessoa está cansada, já está tendo resultado, já perdeu gordura pra caramba. Eu quero fazer com que essa dieta dessa pessoa ela renda mais. Eu não tô afim de tirar a comida dela. E aí eu falo, olha, vamos usar que seja uma cafeína. Vamos usar o composto X, o composto Y. E aí nisso eu consigo fazer com que a vida útil daquela dieta, daquele momento lindo que a pessoa está perdendo gordura, ela se estenda por mais 2, 3 semanas até eu fazer uma alteração na dieta. E aí, mas Ramon, e o franol, o clenbuterol, o beta-adrenérgico, alfa-adrenérgico, essa coisa arada toda, tem aplicabilidade? Tem em sistemas que já estão muito calibrados e que já estão... As coisas já estão acontecendo há muito tempo. Mas é para intensificar? Nem sempre, porque o que isso causa de alteração na tua fração metabólica é muito baixo, então isso não vai fazer acontecer muito mais do que já acontece. Só que isso talvez e muito possivelmente, se utilizado de forma interessante, isso vai direcionar a oxidação lipídica, isso vai fazer com que você molde melhor essa sinalização de onde você quer que saia a gordura, ou tecidos talvez que não se mobilizavam tão bem, você consegue ter um acesso melhor, um acesso metabólico melhor a esse tipo de tecido. Então você basicamente não vai fazer acontecer, você vai direcionar melhor, sabe? E é importante falar, porque as pessoas, elas focam só nisso aí que a gente acabou de falar. Nossa, então existe um composto para eu poder tomar, para eu poder fazer com que o meu corpo ele utilize mais gordura como fonte energética, que ele seja mais eficiente no que eu quero fazer. Gente, você acha que você, que está com o sistema todo descalibrado, todo desregulado, não treina direito, não faz nada direito, se você colocar um composto desse no seu corpo, você vai atrapalhar inteira. Você só vai ter colateral, só colateral. E os colaterais, eles agem em contrapartida do que você quer. Então, você não vai ter o benefício e você vai ter o ônus. Então, veja que cagada que se faz. Você vai ter uma ação tão grande contra você que você não vai coletar resultados disso e os colaterais vão gerar um ônus muito grande em contrapartida ao que você quer. E aí, resumindo, nunca utilize um fármaco para poder corrigir um problema, para poder corrigir uma falta de rotina, corrigir a sua preguiça de treinar, corrigir qualquer coisa na sua vida. Fármacos não foram feitos para poder fazer correções. Fármacos na parte estética, que é o que a gente está fazendo aqui, você não vai usar um fármaco para você poder ficar mais linda, ficar mais magra. Isso não existe.
você vai mudar a sua postura, você vai mudar a sua dieta, você vai treinar, você vai sair do sofá, você vai começar a ter coragem para poder fazer as coisas acontecerem. E depois de muito tempo, com uma orientação, vocês fazem as coisas por conta própria, vocês não sabem nem comer. Aquela calibragem com comida e com treino, vocês não conseguem fazer uma coisa simples que é ir na comida e preparar um prato de comida, vocês não sabem. Quanto mais a utilização de fármaco. Por isso que a gente vive uma pandemia generalizada de pessoas que começam a utilizar um monte de produto, viciados praticamente, e simplesmente vira uma salada de fruta. E o resultado tá aí, né? Ninguém tem resultado. A maioria das pessoas, quando você entra numa academia, você verifica lá, qual que é o delta de 6 meses do resultado de cada pessoa? São pouquíssimas que tem. Então, alguma coisa tá errada. Então, gente, não é para comprar fármaco por conta própria, não é para, eu vi uma pessoa utilizando, eu vou utilizar. Vocês já erraram demais na vida. E o nosso público, a gente estava conversando aqui, né, Ramon? O nosso público é muito semelhante em questão de idade, então não tem ninguém criança aqui. Quase não tem ninguém abaixo de 24 anos, então a gente começou a até mesmo trocar a nossa linguagem, né, Ramon? Estamos falando com adultos para adultos, e a pessoa que hoje em dia que é adulta e ainda faz isso, ela tem que voltar para a terceira série. Igual eu falei, eu não tenho hoje em dia muita paciência mais para um adulto que quer se iludir e viver igual criança, né? Não dá, né? Não dá. Falou bem, falou tudo que eu queria falar. Não, mas é sério, eu falo, as pessoas hoje em dia, o nosso trabalho é mexer com estética, mexer com performance. Não tem criança, não tem menino, não tem adolescente. São só adultos. Uma pessoa adulta, ela tem que ser tratada como adulto. Qualquer adulto, até mesmo esses lunáticos, ele trata uma criança como criança. Ele põe em ordem, ela põe de castigo. Então ele tem que assumir a vida de adulto. É igual adulto, eu não gosto tanto de verdura, eu não gosto tanto disso, eu não gosto tanto daquilo, mas quer ficar com a parte estética funcionando, quer ter um corpo funcional. Na vida, Ramon, você faz só o que você deseja? Não, absolutamente. Quem eu faço dera, muito mais o que eu não gosto na minha vida do que as coisas que eu gosto, efetivamente. Sim, a minha esposa mandou fazer um monte de coisa, me dar um monte de função. E aí o que? Eu faço? Sou um bom marido? Eu faço, Ramon. Você não casou ainda, mas o dia que você casar eu vou te dar uma aula, tá? Eu fui muito bem adestrado. Vai casar sim. Todo mundo tem que casar. Vai casar. Eu vou ser o titio solteiro, bem de boa. Eu vou te encher de função, você pode ter certeza. E aí, galera, essa questão, então, de você... Cuidado com os fármacos. Eu vou falar só assim. Pode utilizar? Pode. A gente não é contra fármaco, tá? Não, velho. Tem muita coisa em sangue que é rodando o tempo todo. Tem muita coisa. A gente não é hipócrita. Eu não sou contra fármaco e eu já errei muito usando fármaco, mas foi muito mesmo, justamente por procurar o caminho fácil. E eu vi que não existe nada fácil na vida e que o fármaco, quando bem utilizado para a pessoa certa, não é todo mundo que pode utilizar. Você pode fazer um proveito muito grande dele, até mesmo ajudar a criar um ambiente melhor para você ter um metabolismo melhor. É assim, não foi uso não, galera. Não foi uso, foi abuso. Abuso. Pra você ter uma ideia, eu usei DNP. Procurei DNP. Droga. Isso DNP. aí eu não usei, nunca usei. Eu falo assim, existe um limiar que eu decidi não fazer. Isso aqui eu não vou ultrapassar, porque eu falo, ninguém põe regra na gente, né? Sim. Então a gente faz o que a gente quer desde, muito tempo. Coloca aí dinitrofenol e pesquisa. Não vai nem achar para comprar, porque felizmente é bem, assim... É uma coisa muito, muito, muito... E a chance de você usar e morrer é, mais de 90%. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Não vai usar. Não precisa nem pesquisar. Não tem idiota. Talvez a polícia bata lá na sua porta, então. Pra você colocar no Google para pesquisar. E mais o quê? Bom, T3, galera, a gente tá fazendo de droga, T3, eu já usei T3 igual o tic-tac. Uma coisa, Ramon, aproveitando que a gente tá falando disso, hoje em dia eu vejo alguns protocolos de não vou falar ninguém, mas um protocolo que eu vejo da pessoa utilizando T4 para poder acelerar o metabolismo. O que você acha? Então, é contraditório, porque o T4, ele não faz muita coisa no corpo que não se converter em T3, que é o hormônio ativo, vamos dizer assim, é um hormônio que faz as coisas acontecerem, né? O T4 ele tem mais uma questão de sinalização do que efetivamente aplicabilidade nos tecidos, né? Então ele vai ser convertido em uma fração para T3, né? Cada pessoa tem uma fração de conversão um pouco diferente, as pessoas não têm uma fração sempre igual e isso vai mudando com o passar dos anos. Se existe uma pessoa que tem a possibilidade de ter uma deficiência na produção lá de T4, pode ser que uma sobreposição de T4 seja segura e até produtiva. T4 não é um hormônio que eu tenho medo, porque você vai estar limitado à fração que você converte. Com exceção de algumas pessoas que têm uma fração de conversão muito alta,
que pode ser que dê colaterais e ela vai imediatamente parar porque é bem desagradável, tá ok, assim, ela não vai ter grandes riscos absurdos, assim, né? Então, se ela tá fazendo com o médico lá, pode ser que tá até ok, né? Ou talvez se identifique um hipotireoidismo subclínico, né? Que não aparece no exame, mas que ela sente os desprazeres de ter os colaterais, não, os sintomas de um hipogonadismo não, um hipotireoidismo. Então pode ser que isso seja até interessante. Mas para uma pessoa saudável, que está em pleno funcionamento, que está com tudo em ordem, né, isso não vai resultar em basicamente nada. Então, depende muito da situação. Não é errado, mas também não vai causar grandes alterações do ponto de vista positivo. Eu e o Ramon, a gente tem uma visão muito ampla da questão de funcionamento do corpo. E por ter uma visão muito ampla de funcionamento do corpo, a gente entende como cada droga pode ser utilizada dentro de um processo, e a gente vê que hoje em dia as pessoas não avaliam o processo como um todo para poder incluir alguém ou incluir uma droga na rotina de alguém. E é o que ele falou. Então, protocolos que você tem ali alguém responsável, beleza. E o que vocês não podem fazer é justamente isso, ir lá e se automedicar. E sempre ter noção, perguntar para a pessoa, por que eu estou tomando isso? É necessário? O que vai acontecer com o meu corpo? E se eu não tomasse com esse mesmo processo, iria ser mais lento? Eu iria conseguir ou não iria conseguir? Pergunte o que vai acontecer de negativo. Pergunte. Isso, troca uma ideia sincera com o profissional que está cuidando de você. Antes de colocar qualquer substância dentro de você, procure saber tudo dessa substância. O profissional que está te indicando, ele tem obrigação moral de te contar, obrigação moral de te contar ponto positivo e negativo. Não existe dessa, vai tomar, vai ser só mil maravilhas. Não. Pessoas são diferentes, processos são diferentes e existem diferentes caminhos. Isso, confie no profissional. Assim, você escolheu confiar no profissional, depositou nele a confiança, então entregue-se a ele. Quando que você detecta que uma coisa está errada e que você tem que fugir, escapar e falar, não, aqui não vai dar, porque quando você vai pegar e vai ver que esse protocolo que foi passado para você, se repete com a tua amiga, com a tua mãe, com a tua tia que foi no mesmo médico, com o teu namorado, enfim. Quando você vê cópias do mesmo protocolo, aí sim, meu irmão, ó, dá no pé, sai fora. Corre. Porque aí você nem teve uma consulta, né? Só teve uma prescrição genérica que muito provavelmente vai, ou não vai causar nada, nenhuma alteração, ou vai causar alterações potencialmente perigosas. Então, cuide com isso só. E para a gente poder finalizar, Ramon, essa questão de metabolismo, o que você acha que é o mais sensato para a pessoa poder... Vamos falar agora na palavra certa, né? Posso falar incrementar o metabolismo? Incrementar o metabolismo. Incrementar o metabolismo. Em outras palavras também, o que eu posso fazer para o meu corpo gastar mais energia por hora? Treine. Treine o teu metabolismo. E treinar o metabolismo, né, com a parte dietética, né? Da parte dietética. Fazer oscilações dietéticas, né? Fazer esse trabalho. Só que é o que eu falei, é um trabalho complexo que é inerente a cada pessoa. Então tem uma orientação com relação a isso. E, cara, treino. O que mais faz o teu sistema como um todo trabalhar de forma interessante é treinamento. E é treinamento de resistência, né? A musculação, treinamento anaeróbio, aliado a treinamento cardiovascular. Né? Um treinamento com uma frequência mais alta, contínua, né? Um treinamento que não é anaeróbio. Então, a conjunção desses dois tipos de treinamento vai fazer você treinar o teu sistema metabólico de uma forma espetacular, muito mais do que faria qualquer droga, muito mais do que faria qualquer outra coisa. Então, galera, para poder incrementar o metabolismo, você tem que comer bem, comer em quantidade, treinar. Você tem que aumentar o fluxo energético no seu corpo de entrada e saída, esse fluxo sem fazer com que você ganhe gordura. E isso no longo prazo, você não vai ter uma alteração metabólica em 1 dia, 2 dias. Não, esquece isso, tá bom? Coloca lá de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses, você estará apto a gastar mais energia por hora. Estando apto a gastar mais energia por hora, você vai poder comer mais, você vai poder comer com maior variedade, você não vai engordar tão fácil. E isso
é o que você tem que fazer. Por isso que eu sempre falo, dieta e treino são a base. O fármaco pode ser utilizado? Pode, depois, para poder otimizar o sistema e te jogar em outro sistema com dieta e treino com um range maior de possibilidades. E se você deseja hoje começar a ter o metabolismo mais incrementado, ser uma máquina mais potente de gastar energia, isso faz com que você engorde simplesmente de forma mais... Você cria dificuldades para poder engordar, comece a treinar um treino de qualidade, comece a fazer atividade cardiovascular. Eu percebo, Ramon, que uma pessoa que treina e faz cardiovascular e segue dieta, e essa dieta favorece sempre a pessoa poder treinar bem, é um ciclo que vai fazendo que no longo prazo aconteça o que o pessoal chama pra gente. Nossa, parece mágica, mas não é mágica. É um trabalho. Então, gente, valorize dieta e treino. Dieta e treino é sempre a base. Aí sim você vai poder comer doce igual minhas alunas comem. Aí vai ficar bonito, vai ficar gostoso. Então, vai por esse caminho que não tem erro. Vai poder comer uma coisa legal que eu tenho incrementado na dieta das meninas. É o seguinte, pratos de macarrão. Eu descobri, Ramon, que toda mulher gosta de ter na dieta um prato de macarrão. Às vezes eu crio. Eu crio, eu falo assim, chega no final, eu falo assim, você gosta de macarrão? E a pessoa, gosto. Eu falei, então eu vou colocar aqui uma refeição e eu vou colocar até a mais, tá? Eu coloco de propósito. Eu falo assim, olha, eu vou colocar mais macarrão aqui, e isso eu sei se a pessoa treina, tá? Treina e segue dieta e vai fazer o cardio. Eu vou colocar mais macarrão aqui, e nessa refeição eu vou colocar mais. Então, talvez você assuste com a quantidade, mas você pode fazer ela 2 vezes na semana, tá bom? A pessoa pode. O primeiro dia que ela vai comer, meu irmão, ela me manda foto. Danilo, você tem certeza... Você não errou nada, não? Você tem certeza que eu posso comer essa quantidade toda de macarrão? Confere pra mim, por favor. Eu estou com macarrão na minha frente. O meu namorado falou que eu vou comer demais, que eu vou engordar. Aí eu fico na dúvida, eu falo assim, não, peraí, deixa eu ver se eu errei, né? Aí eu pego, eu olho lá, tá tudo perfeito. Eu falo assim, me manda foto desse prato. Aí eu só mando, o prato está lindo, pode devorá-lo como um todo, porque tá dentro do nosso planejamento. Então a lição que fica, galera, mulheres gostosas comem macarrão. É isso aí. Valeu demais, galera. Tamo junto. Galera, tchau, tchau.